animados, bem dispostos, com muita curiosidade e muita vontade de conhecer novos assuntos. Nas próximas atividades, além de conhecer algumas coisinhas novas, vocês irão continuar estudando algo que vocês já aprenderam. Lembra que vocês aprenderam a contar de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10? Então, você vai continuar contando de 10 em 10. E antes de exercitar essa contagem, eu quero te contar uma coisa que talvez você já saiba, mas se não souber também não tem problema. Quando nós temos um conjunto com 10 objetos, com 10 coisas nesse conjunto, nós dizemos que nós temos uma dezena de coisas. Então, um conjunto com 10 significa que você tem um conjunto com uma dezena. É a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu separei aqui, um conjunto com 10 bolas. 10 bolas de brinquedo. Eu posso dizer que aqui há uma dezena de bolas. Então eu digo, eu tenho uma dezena de bolas. Uma dezena é representada pelo número 10. Mas e se eu formar mais outro conjunto com a mesma quantidade, com uma dezena, e colocar aqui, olha só, sabe o que significa? Que agora eu tenho dois conjuntos com 10 bolas. Eu tenho duas dezenas, ou seja, eu tenho 20 bolas. Duas dezenas é igual a 20 bolas, basta você somar. 10 aqui em cima com mais 10 aqui embaixo formou 20. Então agora, olha só, 20 bolas, duas dezenas. Mas e se eu juntar agora mais uma dezena? Já tenho duas dezenas. Eu vou juntar mais uma terceira aqui, olha só. Tenho quantas dezenas? 1, 2, 3 dezenas. Significa que eu tenho 30 bolas. 3 dezenas é igual a 30. Fácil, né? Agora, olha outra coisa que eu vou te mostrar. Vocês já entenderam que esse conjunto aqui possui uma dezena. Ele possui 10 bolas. Mas eu posso ter uma outra quantidade de bolas que não formam uma dezena. Eu digo então que eu tenho algumas unidades de bola. Por exemplo, aqui eu tenho quantas bolas? Eu tenho 4 bolas. Então eu posso dizer que eu tenho 4 unidades. Neste caso, eu tenho uma dezena de bolas e 4 unidades. Então eu represento assim: eu tenho uma dezena e 4 unidades. Significa que aqui tem 14 bolas. Uma dezena e 4 unidades é o mesmo que 14. E se eu mudar a quantidade? Como é que fica? Vamos verificar? Eu vou tirar essas bolas aqui e vou colocar essa aqui. Quantas unidades eu tenho? Apenas uma, né? Logo, não é mais uma dezena e 4 unidades. Agora eu digo que eu tenho uma dezena e uma unidade. Ou seja, eu tenho 11 bolas. Uma dezena e uma unidade significa que eu tenho 11. Eu posso também mudar essa quantidade. Veja só. Agora eu vou colocar duas dezenas aqui e 3 unidades aqui. E agora? Quanto eu tenho? Duas dezenas. E eu coloco o número 2 representando duas dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3. Eu tenho 23 bolas. Duas dezenas e 3 unidades. Fácil, né?
pois é assim que vocês irão fazer algumas contagens através de dezenas e unidades. Eu trouxe mais um exercício para você praticar essa contagem aí comigo do outro lado. Eu trouxe um material que se chama material dourado. Eu coloquei a imagem dele em algumas cartas e vocês farão atividades com algumas cartas como essas que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, as cartas, elas possuem barrinhas assim, tá vendo? Cada barrinha dessa significa que tem uma dezena, significa que tem 10 quadradinhos pequenos formando essa barrinha. E temos esses pedacinhos soltos, estão vendo? Que formam as unidades. Quero ver se você já entendeu como é que vai contar, hein? Então vou pegar aqui a primeira carta. Tem quantas barrinhas nessa carta? Tem uma barrinha. Significa que eu tenho uma dezena. E quantas unidades? Quantos pedacinhos soltos? Conta aí. 6 unidades. Então eu tenho uma dezena, 6 unidades. E como é que eu posso representar esse número? Você sabe? Eu vou representar assim, ó, uma dezena, vou colocar o número 1 aqui. E 6 unidades são esses pedacinhos pequenos. Eu vou colocar o número 6 aqui. Então significa que eu tenho 16 quadradinhos nessa carta. Vamos ver outra? Quantas dezenas nessa carta? 2 dezenas, representadas pelas barrinhas. E quantas unidades? Conta aí. 5 unidades. Então eu digo que eu tenho 2 dezenas e 5 unidades. E como é que eu posso representar isso com os números? Eu escrevo assim. Tenho 2 dezenas, então eu escrevo o número 2. Eu tenho 5 unidades. Então, eu escrevo o número 5. Significa que nessa carta tem 25 quadradinhos desse aqui, 25 cubinhos. Vocês vão ver que são pecinhas bem pequenininhas. Vamos para ver outro? Agora tem bastante nesse outro, hein? Olha só. E agora? Tem quantas dezenas nessa carta? Tem 5 dezenas, ou seja, 5 barrinhas. E quantas unidades? Ah, não tem unidades, não tem aqueles pedacinhos pequenos. Então, eu digo que eu tenho 5 dezenas. Então, olha só, colei aqui minhas 5 dezenas. E como eu represento na escrita? Eu tenho 5 dezenas. Então, eu represento pelo número 5. Quantas unidades eu tenho? Nenhuma. Então, se eu não tenho nenhuma, eu coloco o 0 aqui no lugar da unidade. Então, eu tenho 5 dezenas, nenhuma unidade, formando então o número 50. 5 dezenas equivale a 50. Vamos ver outro? Olha esse aqui. Quantas dezenas você está vendo nessa carta? Você está vendo 3 dezenas, 3 barrinhas com 10. E quantas unidades? Conta aí, esses bloquinhos aqui soltos. 8 unidades. Então, significa que eu tenho 3 dezenas e 8 unidades. Então, olha como eu vou representar esse número. Tenho 3 dezenas e tenho 8 unidades. Significa que eu tenho quanto? 38 cubinhos aqui desse lado. Então, 3 dezenas e 8 unidades formam 38. E nessa carta aqui, tem quantas dezenas? Uma só, né? Uma barrinha apenas. E as unidades, quantas são? Nenhuma, não tem nenhum quadradinho solto formando as unidades.
Então, nessa carta tem apenas uma dezena. Como é que eu vou representar esse número? Se eu tenho uma dezena, eu escrevo o número 1. Se eu não tenho nenhuma unidade, eu escrevo o número 0. Então, significa que eu tenho 10. Uma dezena é igual a 10. A última carta. Quantas dezenas tem aí? Nenhuma. Nessa carta não tem dezenas. Quantas unidades há nessa carta? 6 unidades. E como eu vou representar isso? Se não tem dezenas, só tem unidades. Eu vou escrever só as unidades. Tem 6 unidades, então significa que eu vou escrever o número 6, representando as 6 unidades que eu tenho aqui. Fácil, né? Até aí tá tudo muito fácil e vai continuar. Vocês notaram que nós representamos as dezenas e as unidades com os algarismos, com esses números que vocês já conhecem. Mas você sabia que existe uma outra forma de você escrever os números? Calma, não são com outros símbolos. Vocês podem escrever os números com palavras. Podemos dizer que você vai escrever os números por extenso. Vou te dar um exemplo. Que palavra é essa aqui? Leia aí do outro lado. 16. Está escrito 16. E onde está o número 16? Está aqui em cima. Então, olha só. Número 16 é escrito com algarismos e escrito com palavra. Leia o que está escrito aí. 38. Onde está o 38? Achou? Aqui. Então, 38 com algarismos e 38 com palavras. Outro, hein? Leia aí o que está escrito. 50. Então, 50 com algarismos e 50 com palavras. Tem mais, hein? Mais uma. O que está escrito aqui? 25. Onde está o 25? Aqui abaixo do 16. Então, o 25 também com algarismos e com palavras. Tem mais outro, hein? O que está escrito aqui? Essa é bem menor. 6. Então, olha aqui, 6 com algarismo e 6 com palavras. Tem mais um, hein? O que está escrito? Isso é fácil, né? 10. O 10 com algarismo e o 10 com palavra. Foi fácil? O assunto que vocês vão estudar nas próximas atividades é esse aí que eu te apresentei no vídeo. Tá vendo que não tem nada difícil? E que você já até sabia contar de 10 em 10? Agora mostra lá tudo que você já sabe, tudo que você já aprendeu. Capricha, faz com muita atenção e muito empenho as atividades, tá certo? Se tiver alguma dúvida, já sabe, me pergunta na aula online, tá bom? Um beijo, um queijo, bons estudos e até mais!